Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 9ª vez, o incrível, o estourado, o espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast Relay. E hoje, diferente dos outros 8 episódios, vou fazer de um jeito diferente. Hoje eu tenho uma convidada especial. Uma comentarista para participar comigo desse episódio. Por quê? Porque estava eu assistindo o Ultimato e eu tinha muitas opiniões, pensei muitos pensamentos, achei necessário compartilhar e debater sobre o tema. Então, se você não viu o Ultimato, não tem problema. A gente vai falar de outras coisas relacionadas ao Ultimato. Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu meu podcast, todo mundo que me apoia e me ajuda e me dá ideia. Essa semana eu fiquei muito feliz de ver que o Thiago desenhou, ele ilustrou um episódio meu e eu falei, caramba, que foda. Muito obrigada a todo mundo, eu adoro vocês e eu fico muito feliz com esses grandes incentivos que vocês me dão diariamente. E a minha ilustre convidada de hoje é a Raíza. Minha prima, uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas que eu mais converso, que eu mais tenho contato, uma das pessoas que mais me suportam. Então, eu valorizo muitíssimo. E aí, Rá, como você tá? Eu tô bem animada pra participar desse podcast estouradíssimo! Não vejo a hora de comentar sobre o Ultimato. Tenho muitas opiniões, também tive muitos pensamentos em relação a várias trocas dessa série. Então acho que vai ser bem legal compartilhar sobre isso com as pessoas. E o que é o Ultimato? O que é o Ultimato, Rá? Bom, basicamente é uma série do Netflix que conta a história de algumas meninas, né? Esse em especial era queer, então eram casais lésbicos, em que uma das pessoas deu ultimato pra outra. Então, uma queria casar e a outra não. Muito saudável, né? Muito. Já começou muito bem. Saudável. Vou entrar num programa dando um ultimato pra pessoa que tá comigo. Porque a pessoa não quer casar comigo. E aí eu tô expondo ela pra todo mundo ver que a pessoa não quer casar comigo. Justamente. E que podem ter muitas reviravoltas, né? Como aconteceu no Ultimato Queer. E é engraçado, né? Porque você entra no programa com a ideia de dar ultimato, mas é uma exposição gigantesca. Porque a pessoa, por ela não querer casar com você, ela vai falar no programa por que ela não quer casar com você. Sim. E aí, tipo... Você já não sabia dessas coisas antes? Precisa você ir no programa pra descobrir os seus defeitos? E é uma exposição também da sua própria vida. Então, de você mostrar ali quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, mas principalmente os defeitos, eles ficam muito escancarados. Você até se assusta com coisas que você vê sobre si. Então, será que as pessoas estão preparadas pra ver esses defeitos que talvez a gente não enxergue no dia a dia de um relacionamento? É uma boa reflexão. Então, o Ultimato, como a Reza falou, é um programa da Netflix onde tem casais, um quer casar, o outro não. Temos Ultimato Brasil, temos Ultimato Estados Unidos, Ultimato França, e é engraçado a gente ver a diferença cultural de cada um. A gente vai entrar nesses tópicos, então, basicamente, Ultimato é um programa onde tem isso, um quer casar, o outro não. Você vai nessa experiência, o programa vai misturar os casais, ou seja, um integrante de um vai ficar com uma pessoa de outro casal, e essas pessoas vão viver um casamento experimental. Por 3 semanas. É muito tempo. É muito tempo. 3 semanas é muito tempo você viver com um completo desconhecido. E aí, nessas 3 semanas, as pessoas tendem a se comunicar e contar por que elas não querem casar ou por que elas querem casar. E o desafio, o grande X desse reality é isso, é as pessoas abrirem os olhos pro que tá acontecendo, do porquê que elas não estarem casadas ou por que elas querem casar. E depois dessas 3 semanas, inverte, você passa mais 3 semanas com o seu par original. Depois dessas 3 semanas, vocês precisam decidir se vocês vão casar ou não. E se não casar, você tem a opção de sair sozinha, solteiro, ou com a pessoa com quem você ficou essas 3 semanas, o que é uma coisa muito inusitada. Sim. Você trocar o seu relacionamento atual de anos por uma pessoa de 3 semanas. Mas é bom você saber, né? É bom pra experimentar. Essa é a ideia do programa. Se você já assistiu, ótimo, vocês vão conseguir acompanhar mais esse episódio. Se você não assistiu e quer assistir, esse episódio vai ter spoiler do começo ao fim. Então, se você quiser fazer uma pausa, assistir outras coisas e depois voltar para esse episódio,
tudo bem. Se você não ligar pra spoiler, como a Mariane que não liga, pode ouvir esse episódio, vai ser muito bom. Eu acho interessante porque a gente vai abrir pra outros assuntos relacionados a relacionamentos. Acho válido. E se você nunca vai assistir esse reality show, não tem problema. Porque a gente vai falar de pessoas que a gente conhece, mas a base do pensamento, o que eu quero nesse episódio é trazer aquela reflexão. Eu acho muito importante a gente refletir sobre as coisas. E o relacionamento que a gente tem, os relacionamentos que a gente vive, a gente precisa refletir sobre eles. A gente não pode só deixar levando. A gente precisa refletir não só sobre a gente, mas sobre a outra pessoa. Isso. Tem um ponto inicial que eu queria falar, que ele molda todo o experimento que a pessoa vai ter com o seu casal experimental, que é os acordos que a pessoa faz com o seu par. E isso é muito diferente em todos os ultimatos, por conta da cultura e também por conta da dinâmica do relacionamento. Então, tem alguns casais que eles já combinam que no casamento experimental não querem que tenha nenhuma relação sexual, não querem que durma na mesma cama, que tenha essa intimidade. E tem outros que eles aceitam mais, que eles se jogam pra experiência. Então, a gente vai ficar solteira, então, tecnicamente, a gente pode viver a experiência de uma forma mais justa, né? Que é também se entregando, assim, pro sexo e também pra uma troca mais íntima. Então, acho que isso é muito engraçado ver, porque isso vai mudar, acho que, toda a experiência, né? E como que eles se acertam nisso, porque isso foi uma coisa até que foi bem importante nesse ultimato, que era o casal Lexi e Ray. Eu não lembro se elas tinham combinado alguma coisa, mas a Lexi, como era uma pessoa um pouco mais ciumenta, assim, não gostou de quem a Ray ela tinha escolhido, né, pra passar esse tempo, ela ficou muito presa, assim, quando aconteceu um Batendo contato... nessa tecla, né? Isso, quando aconteceu esse contato físico, ela ficou batendo na tecla como se a Rhea tivesse traído ela, mas no programa a gente sabe que não houve traição, né? Elas estavam separadas. É bom ressaltar que no programa, até no começo, a apresentadora fala: a partir deste momento, vocês estão todos solteiros. E aí vai do que eles realmente, do que conversou, do que aceita ou não. E nesse negócio da Lexi, que assim, dando uma introdução, no começo, o que a gente tinha? A gente tinha casais, a gente pode falar delas separadas, por exemplo, a Tiff e a Mildred. É um casal, né? São duas mulheres. Elas tinham um relacionamento muito conturbado. A Mildred era a pessoa que deu o ultimato, queria que a Tiff casasse com ela, mas isso nunca nem passou pela cabeça da Tiff. Por quê? Porque elas brigavam demais. Então, o questionamento da Tiff era: por que ela quer casar comigo se a gente vive mais brigada do que junta? E realmente, pra quê? Não faz sentido você ter um relacionamento se vocês vão ficar só brigando. Eu acho que um ponto bem importante sobre isso é a gente se questionar se a gente quer ter um relacionamento, isso, casamento, namoro mesmo, se a gente tá querendo aquilo pelos motivos certos. Exatamente. Porque acho que no caso delas, a Mildred, ela só queria não estar sozinha. Ela queria se ver num relacionamento sério, de casamento. Só que até que ponto a gente se anula e tapa os nossos olhos pra ter uma coisa que, né, pra sociedade é muito bom, mas que pra gente não vai ser nem um pouco. Não vai nos acrescentar em nada e pode até estragar o relacionamento, né? Só pra mudar o status. Porque às vezes elas poderiam conseguir resolver os problemas dela como namoradas, que é muito mais fácil. Sim. Do que entrar num relacionamento 100% sério, assim, de casamento e se resolvendo depois. Então, é muito ruim a gente não enxergar as coisas, né? Acho que ficou muito visível no relacionamento das duas, o quanto elas não enxergavam os defeitos daquilo e só acharam... Foram levando. E parecia muito uma coisa de posse, quando você tá num relacionamento e a pessoa quer estar com você só pra estar com você. Independente do tipo, vocês não se fazem mais bem, vocês não dão risada juntos, vocês não passeiam, tipo assim, é sempre uma briga, é sempre um desconforto, mas terminar, não. Eu fiquei 2 anos, sempre assim, sempre que os casais muito longos brigam, tipo assim, não, a gente já tá junto há 2 anos. E daí? E daí? Podia estar junto há muito mais. Vocês estão há 2 anos levando com a barriga. E uma coisa muito bizarra que eu percebi no relacionamento delas, que foi até uma conversa que elas tiveram, em que a Tiff falava assim que parecia que a única conexão verdadeira entre elas era sexual.
E aí me pareceu muito que talvez elas nunca tenham tido nenhuma intimidade maior do que essa. Além dessa, né? Além da sexual. Então talvez elas só deveriam ter levado o relacionamento delas como sexo. Exatamente. E ok. A intimidade delas, a Tiff, eu não sei os traumas dela. Assim, eu tenho certeza que pessoas queer passam por muitas coisas na vida, né? Muito preconceito. Ainda mais num país como os Estados Unidos. Mas ela era uma mulher que tinha muitos traumas. E a gente conseguia ver isso nos episódios, de tipo assim, dela não se sentir ouvida, então ela gritava. Dela não se sentir vista, então ela queria estar ali, ela queria a atenção da pessoa. Que nem a briga que ela teve com a Sam. E ela não tinha intimidade pra chegar na Mildred e contar. Na Mildred. E contar, tipo, olha, aconteceu isso comigo. Então, quando você fala tal coisa, eu reajo dessa forma. Por causa disso. Acho que isso é muito reflexo de você não ter um lugar seguro pra falar sobre como você sente. Porque quando você se abre pra uma pessoa, você tá ali num espaço vulnerável. E se a pessoa não respeita isso, reage de uma forma reativa, ou usa aquilo que você falou contra você, você não vai mais se sentir seguro. Então não tem o porquê você abrir mais como você se sente. E essa é a pior coisa, né? Você contar uma coisa pra alguém e a pessoa usar isso contra você depois. Sim, é uma forma manipuladora, né? E que às vezes é tão sutil, principalmente a Mildred. Porque por mais que ela fosse agressiva nas palavras dela, ela tinha um tom de fala muito baixo. De superior, né? De abusiva. Sim, tipo um passivo-agressivo. Porque ela não mostrava agressividade ao falar alto. Não, a agressividade dela era muito blindada, assim. Você demorava pra perceber que não era legal o que ela tava dizendo. Então, acho que esse é o pior tipo de manipulação. Porque a pessoa agressiva, você percebe. É muito fácil. Você tá vendo ela sendo agressiva, reagindo de forma assim. Agora, quando a pessoa é muito passiva, é muito sutil essa agressividade. É um olhar. Você vai se sentindo mal e você nem entende o porquê. Parece que é você. É isso mesmo. E eu sentia muito disso com a Alex e com a Ray. Porque a Ray, pra vocês visualizarem, as duas eram as mais novas, né, do rolê inteiro. A Alex tinha só 24 anos, que era quem queria. Ai, meu Deus, eu namoro há 2 anos, eu preciso casar, eu tenho 24 anos. Tipo, essa é a parte cultural também que a gente fala, que no Brasil não existe isso. Nas temporadas do Brasil é diferente, porque as do Brasil tem o pessoal de 24 anos, mas eles estão ali só pra se aparecer. Sim, só pra ficar famoso, pra entrar na fazenda. E nos Estados Unidos, eles realmente têm essa cultura de casar cedo. Mas o jeito que ela olhava e que ela falava com a Ray, o medo que a Ray tinha de olhar pros lados, ou de falar com alguém, ou de esboçar, de te falar, tipo assim, cara, eu não tenho certeza, sabe? Ela tinha medo de falar que ela não tinha certeza. Sim. E acho que a forma como elas pensam é muito diferente. Muito. Não que isso seja ruim dentro de um casamento, assim, ou dentro de um relacionamento. Porque às vezes a gente acaba atraindo e a gente precisa, né, da outra energia da outra pessoa. Acho que principalmente pra quem não assistiu, a Alexia, ela tinha um perfil muito extrovertido e ela era uma pessoa que coloca ali o que ela quer. Então ela não tem essa dificuldade. Falava o que ela sentia, assim, se impõe, E a Rhea, ela era o contrário, ela era já mais tímida, mais na dela. Tinha dificuldade, né, Tinha de tomar muita decisões. Eu imagino que a Alexia é o tudo e a Rhea é o nada, assim. Então acho que juntas pode dar muito certo, né, de forma que a Rhea, ela não seja passiva, ela opine e tome as decisões, né, dela, não levando 20 anos pra pensar na mesma coisa até tomar uma decisão. Porque tem gente que só pensa e não anda pra frente, Sim. né? Precisa de um empurrão. E a Lexi, ela, enfim, dando pontapé, tendo muita iniciativa, mas sem passar por cima de uma pessoa que é um pouco mais passiva, né? Então é capaz, sim, de dar certo, mas acho que no caso delas, a Lexi acabava passando um pouco por cima da Rhea. E acho que isso é culpa um pouco das duas, principalmente da Rhea, por ela nunca ter uma opinião formada sobre nada. Ela tá sempre insegura, tô insegura, não quero tomar decisão. E aí ia ficar muito fácil pra outra pessoa passar por cima, né? Nossa, fica muito. Ela até agradece. Fica muito, ela fala, nossa, vou montar nessa pessoa. A Ray, ela tinha muita dificuldade de tomar decisão. Ela tinha autoestima muito baixa. Eu não sei porquê, parece que essas mulheres não têm espelho em casa, né? Porque todas eram lindas, não tinha ninguém assim. Não. Você olha e fala, nossa, não, são pessoas bonitas, são pessoas independentes, que se bancam, que se sustentam. Mas me incomoda muito esse pensamento de... Elas entraram no programa como indivíduos, elas não entraram como um casal. Até porque as duas querem coisas diferentes.
Mas não, ao invés de entrar com o pensamento de eu quero isso, eu posso mudar tal coisa, o que eu posso fazer para que a relação melhore? Ao invés delas pensarem assim, o pensamento era, essa pessoa é minha, a gente vai casar. E ela tem que fazer E ela vai ter que mudar. Como a minha expectativa criou. É, Se ela fizer 1% diferente, já não dá mais. as pessoas que deram o ultimato não pensaram em desfazer o ultimato. Não. Só a Xander. O resto não, o resto foi tipo assim, o relacionamento é uma bosta, elas só brigam, uma só critica a outra, ou dá as costas e vai embora. Mas não, elas estão focadas no casamento. Sim. E acho que um ponto importante do que você falou é que eu acho que em nenhum momento elas se olharam também. Será que eu também tô criando uma expectativa em cima da minha parceira, baseada só no que eu quero? Será que eu não tô pensando nela? Será É que... isso que eu quero? Elas tinham que se perguntar isso. Elas É se isso que eu quero? perguntaram isso? Acho que não. Eu acho E eu que acho não. que isso é uma coisa muito normal, né? Da gente entrar no relacionamento e ficar, putz, será que a pessoa quer ficar comigo? Mas e eu quero? Tipo, faz sentido pra mim? Eu aceito essa pessoa? Os defeitos dela são defeitos que eu aguente? Elas não tiveram esse pensamento de tentar pensar como indivíduo. Elas queriam pensar em par. Acho que elas estavam muito fechadas em conseguir o que elas queriam, muito mais focada nisso do que em se conhecer e tentar melhorar o relacionamento, que é a saúde do relacionamento, e não só, vou ficar noiva aqui pra casar. Tá, mas e o depois? Que não deu certo, né? Exatamente. E assim, nunca vai dar. na hora da empolgação, tudo é maravilhoso. Palavras são Mas e vento. depois? Real. Ai, você é o amor da minha vida, eu te amo. É com você que eu quero construir, ter filhos e tudo mais. Sim, gente, palavras são vento. Nunca acreditem. Você que tá aí, não acredite em palavras, acredite em atitudes. Só em atitudes. E nisso, no positivo e no negativo. Se a pessoa é uma pessoa que tem atitudes ruins, ela fala, não, mas eu vou melhorar, vou te tratar bem. Uma pessoa abusiva faz isso, né? Primeiro tem atitudes péssimas e aí fala, não, eu vou melhorar, vai dar tudo certo, porque eu te amo. E pode ser que a pessoa ame mesmo. Mas é esse amor que a gente quer? É esse amor que a gente precisa receber? As pessoas têm muito medo de, tipo assim, perder o parceiro e falar, nossa, não vou encontrar outra pessoa. Você não sabe, você só vai saber quando você tentar. Sim. E acho que muito relacionado ao que você tá falando dos defeitos, assim, e do relacionamento estar ruim, é também você conseguir enxergar se a pessoa ela quer melhorar isso. E a gente viu muito isso entre a Alce e a Sen. A Sen, ela sempre mostrou muita capacidade ali de se adaptar a isso. Dá um background das duas. Sim, a Sen e a Alce, elas são namoradas, acho que há mais ou menos uns 3 anos, né? Elas estavam há um tempinho já juntas. São mais maduras, né? São A mais Alce tem maduras. 42. A Alce tinha 42 e a Sen, acho que era um pouco mais nova, né? Devia ter uns 30 e poucos. Mas acho que a grande questão das duas é que a Sen, ela levava o relacionamento nas costas. Todo o peso Porque sozinha. a Alce, ela não sabia conversar e ela tem um padrão de comportamento muito, muito ridículo. Eu usando. No começo eu fiquei com raiva, depois eu fiquei com dó. Eu ficava com dó, depois fiquei com raiva também. O oposto. Tipo, mano, eu não acredito. Era muito nítido, assim, que ela não sabia conversar e que ela é o tipo de pessoa que foge de conflito. Porque qualquer conversa que a Sen queria ter com ela, ela fugia, literalmente. Ela se fechava. E isso, eu fiquei pensando, assim, porque eu já tive um relacionamento bem ruim, assim, também, que a pessoa fugiu um pouco. E eu acho que quando você tá conversando com uma pessoa e a pessoa ela vai embora, isso me causa ansiedade. Porra, pra caralho. Porque, assim, é como se a pessoa não te deixasse falar. Ela, tipo, fechar a porta na sua cara. Não quero ouvir o que você tá sentindo. Não, não é quero saber. Não é vai, importante eu não pra vou mim. mudar por sua causa. Então, assim, não é que, nossa, não ia dar certo o relacionamento delas porque a Alce não conseguia conversar. Não, podia super dar. Se a Alce se dedicasse ao processo dela de cura. Se ela falasse, não, beleza, eu vou sentar aqui, vou conversar até o final com você, não vou fugir. Ou vou fazer uma terapia, ou vou finalmente contar pra minha família, né, ou como ela se sente. Que medo, né, de conflito. É um medo tão grande que você passa a sua vida inteira tendo passividade em tudo. Porque pensa, se você tá dentro de um relacionamento, independente se só romântico, você não fala como você sente, você não rola conexão com a outra pessoa. E a pessoa só um vai achar que tá relacionamento- tudo bem, né? Sim, é um relacionamento superficial, sabe?
A pessoa vai achar que, nossa, ela tá convivendo comigo. Ela não tá falando nada de ruim, quer dizer que tá tudo tá ótimo. tudo bem, tá tudo ótimo. Aí você fica assim, Segue então eu a sou vida. perfeita? É. Eu sou perfeita, porque a pessoa não se incomoda com nada. E ao mesmo tempo é muito ruim pra outra pessoa também que fica guardando muito. Não é sente. saudável, não é saudável. A gente precisa falar as coisas que a gente gosta. Eu acho muito importante falar as coisas que a gente gosta também. De você ter a pessoa, ter admiração e falar, nossa, eu adoro quando você faz isso. Quando você faz tal coisa, eu me sinto valorizada, eu me sinto escutada, eu me sinto querida. Do mesmo jeito que é importante falar, não gostei. Eu não gosto quando você faz isso. E eu não gosto por causa disso, disso e disso. Porque às vezes você pode não gostar de uma coisa que a pessoa te explicando de um jeito diferente, você veja, não, realmente. Não tem por que eu não gostar. E entra muito a Alce, pra quem não assistiu, é uma mulher chinesa de 42 anos. Nos episódios, ela ainda tava na dúvida se ia se identificar no gênero masculino. Mas ela tinha a figura, né? A pessoa de masculina, cabelo curto, sem maquiagem, roupas masculinas. Só que a família dele, não sei, não conhecia essa pessoa. Famílias chinesas tradicionais são muito fechadas, muito duras, né? Então ela cresceu numa casa onde mulher tem que ser mulher, homem tem que ser homem tem que prover pela casa, o filho não pode ter opinião porque os pais são mais velhos. Então ela cresceu nessa família sem ter voz. E aí os anos foram passando, ela praticamente criou o irmão mais novo, então ele teve mais liberdade de expressar os sentimentos, e ela não, ela ficou congelada no tempo. Então a Sam é uma pessoa que é bem resolvida consigo mesma. É uma mulher calma, é uma mulher que tem um bom emprego, é uma mulher que tá bem sozinha. Ela passa esse ar de tranquilidade, que é tudo o que a Alce precisa. Ela precisa de uma pessoa tranquila. Se ela tivesse uma Mildred da vida, ela não ia aguentar, que foi o que aconteceu. Então, assim, é importante a gente ter isso, mas é muito mais importante a gente saber em que ponto a gente tá. E que é normal a gente não tá bem, sabe? Eu tenho traumas, eu tenho problemas, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que programar uma terapia, não uma noiva. E não ficar guardando isso pra si e achar que aquilo vai sumir, porque não vai. Vai explodir, né? Vai implodir. Vai ficar maior, E eu acho que, em relação à família dela, ela não fala tanto sobre isso, mas tiveram algumas conversas entre a Alce e a Sen sobre a família da Alce, porque a Sen, ela cresceu numa casa mais saudável. Então, que os pais brincavam, não tinha muito esse lance da comunicação fechada. E a Alce não, teve uma infância totalmente diferente. Isso dita muito, né, sobre os nossos traumas. Dita. Mas, até que ponto também a gente não tá usando o nosso passado como muleta pra continuar a mesma pessoa? Verdade. Sabe? Porque, assim... É confortável, né? É muito confortável você passar a sua vida inteira não conversando, sendo um idiota com as outras pessoas, sendo cruel consigo e falar que foi culpa da criação dos seus pais. Tem que levantar, olha, tem que ser adulto. Ser adulto é isso, é a gente falar, não, beleza, eu tenho esses traumas, eu vou resolver eles. Porque pensa em você ficar usando como desculpa e aí você nunca vai ter um relacionamento saudável. Você nunca vai conseguir estar num emprego saudável. Você nunca vai ter amizades e pessoas que realmente agreguem. Elas vão sempre trazer esses problemas que pra você tá muito escancarado. Porque o problema é você. O problema é você. As pessoas, elas fazem a gente acessar esses problemas que a gente não consegue ou não quer ver. Que é bom, né? É bom a gente saber quais são os problemas. A gente tem consciência de alguns. Mas quando alguém... Nesse caso, esse programa é muito chocante, né? Esse programa mexe com o seu ego, mexe com os seus sentimentos e mexe com a sua imagem. Então, alguém chegar ao ponto da pessoa apontar o dedo na sua cara e falar, eu não quero casar com você por sua causa, é uma coisa muito impactante. É um momento de você parar e pensar. Eu senti muito isso, no caso da Lexi e da Ray, quando começou o programa, elas trocaram de pares. A Lexi ficou com a Mal, que foi uma pessoa que recebeu o ultimato, e a Ray ficou com a Vanessa, que era uma pessoa que também recebeu o ultimato. A Ray e a Vanessa, elas criaram uma relação de amizade, porque elas não estavam apaixonadas uma pela outra. A Ray tava meio que perdida, o programa inteiro. Era tipo, Ray, entra nessa sala. Empurrava ela pra lá. Aí ela parecia, tipo assim, perdida, sabe? E agora, o que eu faço? Então, ela era um personagem meio X. E a Vanessa era o contrário. A Vanessa queria se aparecer, a Vanessa queria take, ela queria, sabe? Então, ela conquistou a Ray, elas tiveram relações. E aí, quando a Lexi descobriu, ela já sabia dos próprios defeitos. Mas mesmo assim,
ela apontou o dedo na cara da Ray e falou, você me traiu, você isso, você aquilo, porque a Vanessa. E aí, quando a Ray conversou com ela falou em todas as letras. Cara, para de voltar pro passado. Para de ficar trazendo isso. Tipo assim, eu não te traí. Você me obrigou a participar desse programa. Eu nem queria estar aqui. Elas estavam solteiras. Ela tava vendo o processo dela. E a Lexi falou, não, eu te entendo, eu vou te ouvir. Ela mudou? Não mudou. Ficaram juntas? Ficaram, mas depois terminaram. Não, então. Tipo... E acho que isso foi uma coisa que a Rhea falou quando elas voltaram, né? Depois que ela saiu do casamento experimental com a Vanessa e ela voltou com a Lexi, elas sentaram na praia e ela falou, olha, eu gostei da minha experiência com a Vanessa. O principal ponto é que a Vanessa tem tudo que eu não tenho, que é autoconfiança, que é essa desenvoltura de falar com as outras pessoas. Então é natural que a gente ache isso legal no outro, porque a gente não tem o que a gente quer. Isso é uma coisa que ela queria desenvolver. E que, de uma certa forma, por conta dos ciúmes que a Lexi estava sentindo da Vanessa, ela não estava entendendo o processo da Rhea, sabe? De se conhecer. Só entendi o dela. Porque não aconteceu exatamente do jeito que ela queria. Então, anulava, sabe? Todo o processo de cura que ela estava tendo. E que aquilo foi muito bom. Porque é aquele negócio, né? Que isso era até uma coisa que eu queria falar no início, mas que acho que cabe muito agora. Quando um casal participa desse experimento, pode ser que ele tenha realmente certeza de que ele não quer morar com a outra pessoa por conta, né, da pessoa que ela escolhe passar esse casamento experimental. Que ela vê que, nossa, realmente os pontos bons que a outra pessoa tem realmente é bom. Ou ela gosta de viver essa vida de casamento, de morar junto. Ou pode ser totalmente ao contrário. Então, é aquele lance de você confiar no processo. Porque não dá pra gente controlar, porque isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente fica, putz, o que será que tá acontecendo lá? O que elas estão conversando? Será que, tipo, só porque a Lexi tinha esse medo, né? Da Ray estar passando todo esse processo com a Vanessa, porque a Vanessa tava lá só por fama mesmo, ela não queria se curar, não queria se ver, não queria nada. Então, será que realmente o processo ia ser ruim? Não tem como a gente saber. Não tem como saber. Eu só sei que ela desqualificou completamente o processo da Ray. Tudo que a Ray viveu e teve de experiência lá, ela não podia externalizar isso. Ela não poderia falar mais. Porque a Lexi, quando elas voltaram, gente, ela ficou com muitos ciúmes da Vanessa. Assim, eu acho, na verdade, que ela procurou um motivo pra botar o dedo na cara da companheira dela. Tipo assim, ela procurou uma coisa que era pequena, vai. Poxa, no programa pode acontecer, mas ela ficou muito batendo na tecla. Então ela ficou caçando um motivo pra botar a outra por baixo, pra fazer ela se sentir mal. E até que ponto? Porque eu entendo que isso é uma reação humana, que muitas pessoas fazem isso, mas você não tem, sabe, você não percebe que você tá fazendo mal pra pessoa que você ama? Porque ela queria casar. Qual é a lógica de você torturar a pessoa que você vai casar e você não deixar a pessoa falar, olha, eu tive a experiência com a Vanessa, pra mim foi muito boa. Você pode não ter gostado, mas pra mim foi muito boa. Eu aprendi isso, isso e isso. Ela me fez enxergar isso, isso e isso. E a Ray não podia nem olhar pra Vanessa. Não, a Alexia queria escolher até como que ela ia viver o processo. Ela não podia dar oi, ela não podia olhar. Controladora demais, né? Então... E ela dormiu com a Mal. A Mal ficou agarrada nela. Sabe, tipo, poxa. Então, acho que fez sentido no final elas não terem ficado juntas. Até porque... Todo sentido. No último episódio, que é a reunião, né? Que todas se unem, né? Depois de um ano do experimento. A Rhea nem olhou na cara da Vanessa. E isso não fez o menor sentido, já que elas se deram super bem, elas ficaram super amigas. Então dá pra ver que ela só tava com medo mesmo. E depois que elas se separaram, a gente entrou no stories dela lá e ela postou ontem foto com a Vanessa. Porque é uma pessoa que foi amiga dela. É uma pessoa que, pra ela, foi boa. Sim. A Vanessa nunca fez nada de ruim pra ela. Nunca. Então por que ela não olharia pra cara da outra? Muito pelo contrário. A Vanessa é a vilã da temporada, mas a Vanessa olhava pra Ray e falava, nossa, você é linda. Sim. Nossa, o que você quer fazer? Por mais que seja falso, porque pra mim a Vanessa, ela tem muito esse ar de falsidade. Sim. Por mais que seja falso, são coisas que a Ray não ouvia. A Ray ouvia, olha, nós vamos fazer isso. Você vai comer isso. A gente vai pra tal lugar. E não, tipo, pra onde você quer ir? E o relacionamento delas o que você quer fazer? Uma amizade leve, né? Não tem nada muito profundo.
Da Vanessa e da Ray? Da Vanessa e da Ray. Então, tipo, pra um relacionamento superficial, de amizade, de dar rolê, dar risada, tá ótimo. Tá ótimo. Não tem nada mais além disso. A gente ainda não falou também sobre a Yoli e a Sander. Eu quero deixar elas pro final, porque elas são as minhas... A melhor parte. Sim. Eu tenho tanta coisa pra falar. A gente tem algumas coisas pra falar, principalmente sobre a Yoli, que talvez seja um pouco polêmico, porque eu acho que a maioria das pessoas que assistiram colocaram a Vanessa como 100% vilão, e eu não acho que isso tá errado, né? Porque foi o que a gente falou, ela é muito falsa. Se ela era tão má assim na frente das câmeras, Imagina na vida real. Por trás. Antes dela, quem mais tem pra gente falar? Tem a Mal. A Mal, ela recebeu o ultimato da Yoli, né? A Yoli queria casar com ela. Mas eu também não sei por quê. A Yoli queria casar com ela e ela falou... Fazia sentido porque a Yoli, ela já tinha 36 e ela queria ter filhos. Ah, é verdade. E ela verdade. que queria gestar. E a Mal também tinha 36, né? Sim. E a Mal não queria casar porque ela tinha um senso, uma noção, um feeling de que a mulher dela se apaixonava fácil. Então ela não queria ser só mais uma, ela queria ter certeza de que a Yoli amava ela a ponto delas casarem, porque ela também queria casar. Queria. A ponto delas casarem e depois não trocar ela por outra pessoa, porque ela se apaixona muito rápido. Sim. E o que aconteceu, Raíza? O que? É aquilo, né? A gente tem medo, acontece. Aí, olha, se apaixonou. O feeling tá em lá. 3 semanas e tá com a Mona lá. Tá até hoje. Tá até hoje. O que aconteceu? Exatamente o que ela tinha previsto. Intuição feminina, geralmente, quando a intuição mesmo não é paranoia, tá sempre certo. Quando a gente tem um medo, uma insegurança em relação ao nosso parceiro, ou até, sei lá, tá com ciúme de alguém, dificilmente não tem nada. Porque são sinais, né? Pra chegar nessa conclusão, pra Mal falar que a Yoli se apaixonava rápida, porque ela já sabia das histórias passadas da Yoli. Justamente. E provavelmente o relacionamento delas começou assim. Com certeza, ela devia estar com outra. Tava com outra e falou pra outra, eu te amo, mas como amiga, tá? Mal, caramba, ela conquistou meu coração. Então, justamente. E eu lembro até uma coisa que a Mal falou pra ela no primeiro episódio. Que ela diz assim, o que eu tenho, tipo, na minha personalidade, que você não vai achar nas outras pessoas. Porque quando você me disser, aí eu vou entender que eu realmente sou a pessoa mais especial do mundo pra você. A Mal falou isso, né? É verdade, lá no começo. No primeiro episódio. Então, por pra mim fez você muito quer sentido. casar comigo? Ela falou, por que você quer casar comigo? E ela nunca respondeu. Ela só queria casar. E a Tiff também falou, Tiff também. por que ela casaria comigo se a gente só briga? Não faz, gente. É uma boa pergunta terapia. Que nem as pessoas sabem responder. Vamos fazer um ultimato terapia? Vamos. Ou você vai pra terapia, ou a gente não fica mais junto. É uma boa, né? É uma boa. Serve pra amizade também. Ou você vai pra terapia, ou não vou ser mais sua amiga. O complicado é que, assim, nem sempre se a pessoa tá na terapia, ela tá fazendo do jeito certo, né? Às vezes ela mente. Você já ouviu essa? Tem pessoas que mentem na terapia? Verdade. Nossa, mas que doideira, né? Você joga dinheiro no lixo. Jogar dinheiro no lixo. Ou tem gente que conta a sua visão erradíssima sobre a realidade. Nem sempre estar na terapia. Mente joga umas verdades e umas mentiras também. a terapeuta que escolhe. Caramba. É bom quando a terapeuta consegue perceber esses sinais, né? A gente tende a perceber quando alguém tá mentindo pra gente. Percebe. Ou a gente sente, né? O que a gente falou da intuição. E acho que a Mal, nesse sentido, ela teve certeza, né? Ela tava certa. No final, ela tava certa. Pra caralho, ela tava muito certa. Ela tava muito certa. Ainda bem que ela não casou. Sim. E por que eu falei no quase agora que isso talvez seria polêmico? Porque, assim, por mais que a Yoli, ela seja... Tipo, acho que ela ficou um pouco apagada, assim, no sentido de... Drama? Tipo assim, foi muito legal o relacionamento que ela criou com a Sander. Foi bonito. Foi mesmo. Isso foi uma coisa que a própria Mal falou. Só que ficou muito... Tipo, não dava pra ver direito. As pessoas não visualizaram muito, analisaram como ela se comportou, a Yoli. Principalmente naquela reunião, não foi na reunião, foi no encontro das meninas, né, em que a Mal e a Yoli, elas já estavam juntas. E eu achei que em alguns momentos ela não respeitou muito a Mal, por ela estar de mão dada com a Sander, por ela estar ficando cochichando. Porque eu me coloquei muito no lugar, assim, se eu estivesse num evento em que eu sei que a pessoa que eu tô ficando tá apaixonada por outra, e aí eu vejo essas pessoas juntos, eu ia ficar me sentindo desconfortável. E acho que eu me senti até um pouco humilhada, assim, nesse sentido. Acho que eu não ia estar nessa situação. Eu jogar uma cadeira. Não poderia acontecer. Eu ia falar, você quer ficar com a outra, então
Justamente. Onde houver concorrência, serei desistência. Eu também. É meu lema. Eu também. Então Mas eu acho que a Iori, ela tinha muito aquele... pra mim, das pessoas que estavam ali, com relação a si mesma, pra mim, ela era mais bem resolvida. Ela e a Sam. Porque com ela mesma, ela não tinha... Ela era uma pessoa muito respeitosa, no sentido de ela não gritava, ela não agredia. Que é o mínimo, tá, gente? A gente tá aqui e fala o mínimo. É uma pessoa minimamente normal. É uma pessoa que não tinha traumas passados, é uma pessoa que vivia bem com a sexualidade dela, é uma pessoa que vive bem com a parte sexual dela, ela não tinha tabu com nada. Então ela é uma pessoa que conquista as pessoas e ela também é fácil de ser conquistada. O defeito dela é, né, se apaixonar rápido. Criar essa realidade de, tipo, você é o amor da minha vida na cabeça dela. Mas fora isso, ela era uma pessoa legal de conviver. Sim. E eu acho que é exatamente por isso que ninguém analisou as atitudes dela como ruins. Exatamente. Porque, tipo, ela se mostra decente, então tudo que ela fizer vai ser decente também. Porque eu acho que a gente vicia muito a nossa cabeça baseado no que a gente vê das pessoas. Então, tipo, aquela pessoa que é ruim, ela vai sempre fazer coisa ruim, mesmo que ela passe a fazer coisas boas. E a mesma coisa da pessoa que faz coisas boas. Só que o que ela fez com a Mal, acho que talvez a Mal tenha sido um pouco injustiçada por não terem visto uma maldade, sabe, nos comportamentos da Iori com ela. Eu acho que as pessoas só não viram maldade porque foi bonito. Ela não viu. Não, porque ela mesma não viu. Porque a partir do momento que você tá numa... Elas tiveram um evento com todas as pessoas, né? Você tá no evento, poxa, você tá vendo a sua parceira, a sua mulher, de mão dada com a outra, ali é o seu momento de dar o basta. Ali é o momento de você falar, não, esse não é o meu local. Tá me machucando, escolher, tá me magoando. Então as pessoas não vão ficar com... Tipo assim, se ela se sentisse mal e falar, gente, eu não aguento, assim... É muito pra mim. Eu tô sendo muito desrespeitada. Sim. O público ia ver dessa maneira. Mas a partir do momento que eu vi, ela viu que a outra tava de mão dada com ela. Tava de chamego com ela. E ainda assim ela ficava, olha, eu quero casar com você ainda, tá? Eu sei que você não me ama, mas eu quero casar com você. Então ela tira a maldade da outra. Porque se ela, que é a vítima, não tá sofrendo, por que os outros vão se doer no lugar dela? É verdade. E acho que isso fala muito de escolhas, né? Porque... Quando a gente tá dentro de um relacionamento, né, a gente vai comunicando o que a gente não gosta, o que dá pra relevar, o que não dá. E aí, quando a pessoa, mesmo ela dizendo que quer mudar, mas ela não muda, eu acho que sempre chega um momento da gente escolher. Então, ou a gente, ou eu, ou a gente. Exatamente. Entendeu? Então, tem que saber a hora de se levantar da mesa. Exatamente. E você é a melhor pessoa pra falar isso. A minha melhor convidada pra falar o que é alto valor, né? Porque a Raíza é uma pessoa que quando ela se impõe no que ela quer e se não condiz com o que ela quer, próxima fase, vira página. Vamos trocar o livro, vamos fazer diferente. E essas mulheres, eu fico pensando, meu Deus, você tá num relacionamento há 3 anos. Esse é o motivo das discussões? Ainda? Sabe? Isso é coisa de você resolver nos primeiros meses. Justamente. Tipo assim, você não vai voltar, você não vai estar depois de 2 anos juntas falando, olha, eu queria tanto que você se comunicasse comigo. Porra! É o que a gente falou da pessoa se entregar pro processo. Se ela não quer, você não vai fazer ninguém mudar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda. Primeiro que as pessoas não mudam. Outra coisa, cada pessoa tem um ritmo diferente. Pode ser que eu leve, sei lá, 1 mês pra superar um relacionamento. Pode ser que a outra pessoa leve 1 ano. Então, cada um tem seu processo. A gente tem dificuldade de entender isso. Só que tem gente que simplesmente não quer melhorar. Pra ela é confortável continuar daquele jeito. E aí, cabe você ou não escolher se você quer continuar nesse relacionamento. Tem gente que se choca, né? Choca. É sempre um conflito. E eu não consigo ver ponto positivo. Também não. A Tiff e a Mildred, eu não consigo visualizar elas tendo um dia bom. Também não consigo. Uma fica atropelando a outra, a sua opinião, a outra fala em cima. Não, você não tá pensando isso, você tá pensando outra coisa. Tipo, mano, quem é você pra falar? Elas não sabem se comunicar, assim, tipo, meio que cada uma fica traduzindo, né? Tentando traduzir traduzindo errado. O que quer dizer. Eu acho que dá pra gente pensar de toda a série, assim, um ponto muito legal que a gente viu, tipo, cada uma, sabe? Tipo, uma coisa que você achou muito legal da série. Quer falar da Xander e da Vanessa antes? Que a gente não falou delas. O que a gente tem pra falar delas? Nossa, tem muito pra falar delas, muito. Vanessa, gente, visualiza uma mulher lindíssima, super segura de si, super comunicativa. Assim, eu tenho esse preconceito. Quando eu conheço uma pessoa
muito legal, muito boazinha. Ah, ela é tão boazinha, tão bacana. Quando eu vejo essa pessoa, 99% das vezes a pessoa é podre. Tem alguma Sim, coisa muito que ruim ela tá nela. tentando esconder ali. Olha, eu já tive amigo exatamente igual, que era aquela pessoa assim, a luz do lugar, meu Deus, a festa chegou. Ela conversava de um jeito que ela parecia muito interessada. Tipo, o que Muito você quer amiga. fazer? Nossa, sou muito amiga de você é todo tão mundo. linda. Eu dou tanta risada com você. E ela entregava pra essas mulheres, porque assim, antes de você escolher com quem você vai passar as 3 semanas, você tem que se encontrar com todas. É. E com todas ela fazia as meninas se sentirem valorizadas, É. ouvidas. Mas a verdade, ela não se importa. Na verdade, ela tá nem aí. Não Ela tá só nem aí. queria aparecer na TV mais tempo. É, acho que. E uma outra coisa da personalidade dela é que não parecia, mas ela era uma pessoa extremamente superficial. Extremamente. Tipo, você não sabia nada dela. Ela não tinha nada de interessante na personalidade dela. Até Ela agora, eu não sei o tentava que ser ela fazia da engraçada. vida. É verdade. Ela não tem nada de interessante. Então, nossa, uma pessoa superficial, ela traz o que pra gente? Nada. Ela não tinha nada. Ela me passava aquele... Sabe aquela pessoa que te faz uma pergunta só esperando a vez dela de dar a resposta? Tipo assim, ela não quer saber a sua resposta. Ela quer dar a opinião dela sobre aquilo. Então ela puxa a pergunta. Era o que a Vanessa fazia. E aí a Vanessa, ela tinha um relacionamento com a Xander há 4 anos, né? Eram as que estavam Relacionamento mais longo. juntas há mais tempo, exatamente. E a Xander é uma mulher tímida, é uma mulher mais fechada. Ela se descobriu homossexual com a Vanessa. Quando a Vanessa deu em cima dela, ela sentiu aquela coisa, sabe? Porque nunca uma mulher tinha ficado com ela ou dado em cima dela. Pra mim, é uma mulher lindíssima, mas creio eu que ela Eu tenha também. a autoestima de centavos. Porque desde que ela começou a namorar a Vanessa, ela recebia migalhas. É, e uma coisa, eu não sei, tipo assim, eu não sou psicóloga, nunca fiz nenhum estudo sociológico, mas vivendo, eu percebo que as pessoas que têm essa personalidade de timidez, de ser um pouco mais fechadas, elas tendem a ter uma autoestima mais baixa. E talvez por acharem que o jeito delas é feio, e não é, sabe? Não é porque uma pessoa é extrovertida que ela é mais interessante. E eu acho que é o contrário. Eu acho que eu também. Eu acho prefiro que muito mais elas me são relacionar tímidas. Não, mas com eu acho que pessoas elas mais são tímidas. tímidas porque elas têm autoestima baixa. Não que elas tenham autoestima baixa porque elas são tímidas. Pode ser também. Tipo assim, a pessoa a vida inteira se sentiu menos que as outras. Então por que ela vai dar a Ela se opinião fecha. dela sobre as coisas? Por que ela vai se impor? Ela não é tudo isso, ela não é tão importante. Sim. Ela se sente menos que os outros. E um ponto sobre o relacionamento delas é hierarquia. Era muito nítido que a Vanessa mandava no relacionamento. E que a Xander só tava ali realmente, né? Tipo, Obedecendo. correspondendo às expectativas da namorada, mas nada vinha ao contrário. É. Então era um pau mandado, famoso. E parecia que ela não sentia que merecia mais, sabe? Parecia que aquilo que ela tava recebendo... É que ela foi colocada numa caixinha e ali ela se adaptou. Porque a Vanessa, ela tinha muito aquele discurso de... Eu sou maravilhosa, você nunca vai encontrar outra como eu. Que é Abusivo, nossa, abusivo demais. Você nunca vai encontrar outra mulher como eu, linda como eu, divertida como eu. Olha, todo mundo me adora. E não era, tudo gente. mentira. E era tudo mentira. Era tudo criação na Todo cabeça mundo que dela. passou no programa odiava a Vanessa. Sim. Inclusive família e amigos da Xander. Sim. E um comentário que ela fez que eu achei extremamente abusivo, de que ela não enxergava a Xander como ela realmente era, foi de foi quando iniciou, né, o casamento experimental. E a Vanessa disse que jamais a Xander teria relações sexuais ou se envolveria Com outra com mulher. outra mulher, senão ela, porque na verdade a Xander era assexual. E que ela só transava com a Né? Vanessa. A sexualidade dela era a Vanessa. É, eu pensei. Eu sou Vanessa sexual. Nossa, mano. Ela era Vanessa que sexual. pepeca é essa de ouro que ela achava que ela tinha? Ela falava, abre aspas, eu sou maravilhosa. Não, mas você vê como o cuspe ele sempre cai na nossa testa, né? Ai, Porque nossa, que delícia, que sabor. foi a pessoa que mais se envolveu romanticamente, sexualmente, porque elas transavam todo dia, basicamente. A Xander com a E elas se Yoli. apaixonaram. Exatamente. Ou seja, a Vanessa, ó, caiu por terra sua. Caiu por terra. Sexualidade. Saiu como vilã. Perdeu a mulher. Saiu sozinha. Saiu sozinha. E ainda foi humilhada, né? Porque a Humilhada. Xander ficou com a Yoli.
humilhada. Mesmo aí, olha, aceitando casar com a outra. Foi tipo assim, eu prefiro ficar sozinha do que com você. É melhor ser trocada. Porque aí, pelo menos, sabe, teve uma outra pessoa, mas não tem ninguém, eu só não quero você mesmo. Ela era muito má. E, assim, no experimento, a Vanessa ficou com a Ray e a Xander ficou com a Iole. Iole é aquela que se apaixona fácil, tá, gente? Só pra... E a Iole é uma mulher agradável, é uma mulher respeitosa, é uma mulher que conversa, ela fala uma coisa, você fala, ela ouve. É uma adulta funcional. É uma adulta funcional. Então, quando a Xander conviveu com uma pessoa que dava pra ela o que ela dava, Sim. que era recíproca, ela se apaixonou em dias. Na primeira semana, elas já estavam assim, apaixonadíssimas. Isso é muito triste, né? Porque já pensou que talvez a Iole não tenha nada de especial? Ela só era mais uma. Ela só era uma... Na verdade, ela só entregou pra Xander um relacionamento saudável. Exatamente. Que ela nunca conseguiu viver com outra pessoa. Que o outro era completamente abusivo. Era um relacionamento saudável. Certo ou não, se apaixonando rápido ou não, era um relacionamento saudável. Porque era isso que você falou, de dar e troca. E elas se sentiam muito bem no dia a dia. Elas davam risada, elas cozinhavam. Era leve. E é muito bom ter esse ponto de que a Vanessa não queria casar porque ela falava que ela era livre, ela tinha um amor livre. Era assim, era livre só do lado dela, né? Era unilateral. A Xander, acho que ela descobriu isso no programa, que o amor delas era livre. Sim, era aberto. Era aberto, unilateral. Então, assim, e ela sempre falou, eu não vou casar, não gosto de casamento, não quero ter filho, não é isso que eu quero pra mim. E a Xander, não, ela queria uma família, ela queria ter filhos, ela queria estabilidade, ter uma casa. Então, assim, por que a Vanessa tava com ela todo esse tempo? Porque ela deixava. Porque ela achava que tinha algum ganho, e na verdade ela não tinha ganho nenhum. Nenhum, era ela que tava carregando o peso, o fardo. E quando elas conversaram com o pai da Vanessa, eu achei muito foda que ele olhou na cara, porque quando elas chegaram a ponto de conversar com o pai da Vanessa, a Vanessa já sabia que a Xander não ia ficar com ela, que já tava apaixonada pela Iole. E aí ela mudou, ela virou a chavinha. Ai, eu quero casar, você é o amor da minha vida, eu vou pedir ela em casamento. Sabemos. E o pai dela falou assim, você não quer casar. Você não quer sair por baixo. Você não quer perder ela. É tudo resposta do seu ego. Não Exatamente. é do seu coração. E isso o pai dela falando. Sim. Então a gente entra muito nisso de tipo, uma viu o que um relacionamento pode oferecer. Um relacionamento saudável, um relacionamento normal. Esse é o ponto. Um relacionamento normal, que deveria ser assim. Engraçado, né, a gente pensar, porque os nossos amigos, as pessoas que a gente tá em volta, deveria ser isso. Isso é um pouco triste, porque aí a gente sai em busca de relacionamentos que nos dão o mínimo, porque o mínimo não está sendo dado. Bizarro. É bizarro. Tipo assim, as pessoas procurarem um relacionamento e só tem coisa ruim pra falar. Sabe? Você conversa com a pessoa, ai, nossa, a gente brigou, tipo... Mano, se você vai ficar só brigando, por que vocês estão juntos? Nossa, não consegui entender. Só pra dizer que tem um parceiro? Só pra dizer que você não tá sozinha? Muitas camadas. Que é muito... Eu 1000 vezes ficar melhor sozinha do que com um relacionamento ruim que te faz mal. Sim. Acho que da série toda tem uma coisa que me fez ficar bastante reflexiva. Foi o fato de o que você quer tá realmente alinhado com as suas atitudes. Porque assim, por exemplo, a Mal. Eu gosto muito dela, acho que ela foi uma participante legal, tal. Teve muita gente que não gostou, né? Eu não gostei muito da Mal, não. Eu gostava, assim. Só que, por exemplo, chegou num ponto em que ela falou, não, beleza, eu quero casar. Ela sempre quis casar. Uhum. Então, beleza. Tipo, a cabeça dela é de que ela tinha encontrado a pessoa certa, ela estava numa idade boa, já se conhecia o suficiente pra casar. Mas, ao mesmo tempo, pelo discurso da Iole, a Mal não sabia... Não era uma adulta funcional. Então ela não fazia as coisas de casa. Era um boy lixo. Era tipo um boy lixo, assim. Não juntava dinheiro pra poder ter o filho que elas queriam ter, pra poder fazer um casamento. Então, às vezes, a gente tá tipo... Nossa, eu quero casar, que blá. Mas tá bom. Eu não tenho um emprego estável. Eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho dinheiro guardado. Então, assim, na prática... Você não tá fazendo nada pra ir atrás daquilo que você quer, você só tá falando. Então, me parece muito irresponsável você querer colocar outra pessoa nesse nível de comprometimento, mas você não tá dando essa segurança pra outra pessoa. Então, como que a pessoa vai aceitar, sabe? Você não pode confiar na pessoa. Não. Não tem como você confiar. Não.
Eu não gosto da Mal por isso, porque quando a Ioli contou do porquê que ela ficava na dúvida de casar, me veio muita coisa na cabeça. Ela era, tipo assim, uma encostada. Uma mulher de 36 anos, adulta, a pessoa não cozinha, não lava, não passa, não guarda dinheiro. Poxa, não faz nem a cama, sabe? A outra que tem que ficar recolhendo é mãe dela. Você não pode contar com a pessoa. Então você não tem que casar mesmo. Acho que só por esse motivo, Isso mesmo também. se ela não tivesse apaixonado pelo Alexander, só por esse motivo eu já acho que elas não deveriam ficar juntas. Sim. Isso que eu falei se aplica a Ioli também. Porque assim, ela viu que na prática a Mal não seria uma boa esposa e nem uma boa mãe, ou tipo, não seria uma pessoa que ela ia contar. E por que ela queria casar com uma pessoa assim? Pra não ficar sozinha. Que foi o que ela fez no final. Ela aceitou o pedido de casamento, mesmo gostando da Xander, e quando ela descobriu que a Xander falou não, Terminou com a Mal. Terminou com a Mal pra ficar com ela. Ou seja, ela só aceitou a Mal pra não sair por baixo, porque vai que a Xander aceita a Vanessa. Vai que elas casam. Com quem que eu vou ficar? Sozinha? Vou ficar sozinha? Não posso Imagina. ficar sozinha. Que bizarro isso. É. muito, assim, esse programa todo tá errado. O programa inteiro tá errado. A única pessoa decente é a Sam. Que era uma pessoa, assim, que eu ainda acho que tá errado. Porque, assim, ela entrou no programa porque ela queria casar, só que ela desconsiderou que a parceira dela não era assumida pra família. Gente, como... Olha... imagina, a Alce é uma mulher de 42 anos. Ela tem a figura masculina. Ela tem o cabelo raspado. Eu falei isso no começo. E a família dela não sabe que ela é sapatão. Sim. É com complicado. 42 anos, ou sabe? se ela decidiu que ela não consegue falar pra família, pelo menos dá a vida pra namorada que ela quer, né? E aí a namorada libera dela, a namorada? Tipo... Ou a namorada, ou a Sandy, tipo, teria que decidir. Vai ficar com a Alce mesmo sem a família dela perceber ou não? É saber? Então ela tinha que decidir isso. Porque a Alce até agora já mostrou que não quer se assumir pra família. E não dá pra tirar ela do armário, né? Não dá. Ela jamais. tem que decidir. Eu acho que tava muito cômodo pra ela. Sim. E ela não vai, e vai continuar cômodo, porque passou um ano e elas não casaram ainda. E a Alce também não era uma adulta funcional. Não porque era. a Mildred falava também que ela fazia as coisas de casa tudo sozinha. Então, assim, desculpa, eu não conseguiria falar que eu quero casar com uma pessoa que não sabe nem fazer as coisas básicas de casa. Limpar a casa. Porque, assim, onde que eu ganho nesse relacionamento? Acho que eu só entrego, né? Vou É. ficar no vermelho no final do relacionamento. Se ela provesse pela casa ainda, né? Mas nem isso, ela ganhava menos. Nem isso. Ela tinha esse preconceito, a Alce não gostava de que a Sam ganhava muito mais que ela. É. Tipo, mano, você tem que resolver isso consigo mesmo, não com ela. Você quer o quê? Você quer ficar pobre com seu parceiro? Quer ficar mais pobre, quer que as duas ganhem o menos. Ela queria ser o... Ela dizia isso, né? Que ela queria ser o provedor da casa. Mas assim... Gente, então realidade. seja. Então seja. Ai, sabe? as pessoas, elas vivem muito de sonho. Cara, você tem que viver com o que você tem. A Mal, a desculpa que a Mal usava pra não casar, o real motivo era porque a Ioli se apaixonava rápido. Mas ela usava a desculpa de que ela queria ter um emprego melhor, queria comprar uma casa. Gente, vocês têm que viver o hoje, cara. Porque a gente não pode fazer planos pra... Não, a gente, obviamente a gente pode fazer planos e a gente tem que fazer planos. Mas a gente não tem que ficar usando esses planos de muleta. Elas já estavam... Imagina que elas têm um relacionamento saudável. Elas já estavam morando juntas. Elas já tinham uma vida de casal. Então, por que não casar? Sabe, já tava acontecendo. É o que mais faz sentido, né? Porque assim, o vem mais outros difícil direitos. elas já fizeram. Que é viver em sociedade, né? Que é ser aceita, que é encontrar alguém. Porque é muito difícil isso. Então, assim, a parte difícil, elas já fizeram. Elas só queriam casar. E é uma idade boa pra casar. Nossa, elas não eram muito novas. E eu fico pensando assim, tipo, nossa, eu não queria estar vivendo esse tipo de problema aos 35. Nossa, em hipótese alguma. Ainda mais namorando uma pessoa de 42. Eu queria estar, tipo assim, tendo um problema de, nossa, onde que a gente vai aplicar o nosso dinheiro? Ou, tipo, será que a gente vai ter o segundo filho? Ou, nossa, será que a gente vai viajar quantas vezes ao ano? Não se a gente vai casar ou não. Exatamente. Não é o tipo de problema que eu São queria. problemas que a gente tem. Esses problemas que elas tinham nesse programa são coisas que a gente discute no primeiro ano de namoro. 100%. Você tá conhecendo a pessoa, né? A pessoa tá se mostrando quem ela é. E aí é o momento de falar dessas coisas. Tipo, qual é a sua visão de futuro? Você quer casar? E aí se a bandeirinha vermelha subisse... Aí você cai fora.
Cai fora. A gente não cai, né? Acho que isso é até um assunto pra um outro, mas, tipo, eu acho que muitas vezes elas foram vendo essas red flags e foram deixando pra lá, né? Porra, é um red flag, não era um... É gigantesco. Ué. A pessoa fala assim, eu tenho medo de compromisso. Fogos de artifício em vermelho. Pelo amor sai de daí. Deus. Você nunca vai conseguir ter nada. Não sei nem como começar a namorar. Nossa. Imagina ter um casamento. Tipo, eu quero estar com alguém que a pessoa esteja certa de que eu sou a pessoa. Eu acho que era mais importante você se perguntar do porquê que a pessoa não está tão certa. O que tá acontecendo? E também dos seus próprios motivos. Porque eu acho que isso foi uma coisa que a gente falou bastante durante todo o podcast. Dos motivos que te levaram a tomar aquela decisão. Será que você tá tomando baseado no seu ego? Está achando que é o seu coração que tá falando aquilo? Porque é aquele negócio. Se vem do coração é porque é algo bom. Se você tá vendo ali que você quer casar com uma pessoa que não te entrega estabilidade nenhuma, isso é seu ego. É algum ego. medo, é alguma insegurança. Você tá tomando atitudes baseado em uma coisa que não é o seu coração. E eu acho que é importante você ter a combinação das duas coisas, né? Do seu coração e do racional também. Porque se racionalmente não faz sentido, pra que você vai fazer aquilo? Né? E a Iole, quando a Mal pediu a Iole em casamento e a Iole visivelmente estava falando um sim com muita pouca certeza, cara, é a linguagem corporal, Muito velho. pouca certeza, ela tava quase fazendo assim. Sim! Tipo, Girando a cabeça como não. Justamente. Você tem certeza? Sim! Vai Eu trocar uma casa por um chaveiro? Pelo Sim. amor de Deus, velho. Foi tipo isso. Eu acho que pras duas, tipo, a Mal tinha Zero que ter amor lido próprio. isso, pelo Gente, amor de zero Deus. amor próprio. A pe- Impossível ela Você não pede ter ele em lido. casamento e ela, tipo, ela tava infeliz dizendo sim. A amiga dela, quando elas conversaram pra contar pra amiga, a amiga dela falou, meu Deus, que você se meteu? Você casaria com ela, mesmo ela apaixonada pela outra? Jamais. Porque qualquer pessoa em sã consciência, você tem que se Não faria amar isso. muito pouco pra aceitar isso. Aceitar ser a segunda opção. E elas ficaram desesperadas quando elas viam que o parceiro não ia voltar. Elas ficavam, não, eu caso com você. Sabe? Tipo, mano, todas elas fizeram isso. Sim. E acho que no final todas Menos se a Zenda. ferraram. Todos se ferraram. O bom é que elas se separaram, né? Quase todas. O único casal que tá junto hoje é a Alcy e a Sam, deve estar junta, mas, porra, elas entraram no programa por um motivo e o motivo continua, permanece. Elas não se casaram. Porque elas não se casaram, a Alcy não se assumiu pra família, passou um ano, não mudou nada. Não mudou nada. Só mudou que ela tá usando uma aliança de noiva, eu acho. E a Xander ficou com a Iole, tá, gente? Depois do experimento, elas ficaram em segredo, né? Então, se vocês entrarem nas redes sociais delas, Vai ter foto. foto delas juntas. Elas estão juntas até hoje. Sim. Um casal de milhões, eu gosto delas juntas. Eu não gosto, mas eu gosto. Não, eu gosto, assim. Só que eu acho que provavelmente a Iole vai Trocar ela por outra. trocar a Zender por outra. Mas ainda assim vai ser um relacionamento melhor do que o que ela Com tinha. certeza. Acho que ela já trouxe um ganho muito grande dela saber o que ela tem que esperar no mínimo, assim, de um relacionamento. Que é ser ouvida e Nossa, ser isso respeitada. olha, exatamente. Tava falando com o Samuel essa semana, que o Samuel, ele é um gay jovem e ele sempre tinha relacionamentos esquisitos e agora ele tá namorando um menino que faz o mínimo. É uma pessoa decente. Uma pessoa que entrega o que ele precisa que entregue. Sim. E aí eu falei pra ele, Samuel, eu torço muito por vocês, mas se algum dia der errado, no próximo você não vai aceitar menos do que você aceitava dele. E acho que é importante dizer que o mínimo é o mínimo, gente. É o não mínimo, vamos não. colocar que a pessoa é incrível só porque ela te respeita. Não fez mais que a obrigação Sim. de respeitar. Falar coisas que você espera que ela fale, sabe? Tipo, não no jeito doido, né? Mas, tipo assim, esperar que a pessoa seja educada, que seja decente, Compreensiva. que trate seus amigos bem. A gente precisa ter... A gente não pode conviver com uma pessoa com medo. Ai, meu Deus, não quero apresentar meu amigo pros... Eu não quero apresentar meu namorado pros meus amigos, porque eu tenho medo dele falar alguma besteira. O que ele fala que você ciúmes considera também. besteira? É alguma coisa ofensiva? Ele é uma boa pessoa se ele fala coisas ofensivas? Sim. Então, assim, se for uma boa pessoa, você sabe que vai ser bem acolhido. Tanto que a Vanessa, os amigos da Xander, todos Não odiavam gostavam dela. ela. Todos, nossa. Eu acho que o nosso maior termômetro são os nossos amigos.
Porque são pessoas parecidas com a gente, né? Sim, que convivem são com a pessoas que gente. te conhecem. Acho que os pais também é importante. Acho que principalmente quem tem, sei lá, Um relacionamento bom com um os pais, relacionamento né? bom com os pais, ou que, enfim, que tenham um contato mais próximo, assim, os pais também conseguem perceber, né? Né? Se aquela pessoa faz sentido ou não. Parece que elas não tinham amigas. Pra chegar e falar, olha, Tá ruim. acorda. Ou ela não ouvia, né? Pelo amor de Deus. Tem esses, né? Tem As esses. pessoas que não A ouvem. pessoa que se faz de surda só ouve o que quer. Sim. E pra quê? Só pra dizer que tem um parceiro. Uhum. É pesado. Pesado. Nossa, esse a gente falou, hein? ultimato. A gente hablamos. Vamos. Mas esse ultimato seria ótimo se fosse um ultimato terapia. Tinha que ter algum reality show que fosse assim individual. Tô cansada de ter reality de casal. Sabe? Parece que é só pra matar tempo. Como assim? Individual no sentido de De se conhecer? de tentar evoluir como pessoa. Mas é que a gente precisa das outras pessoas, né, pra evoluir. Precisa. E eu acho que falar mal dos outros une as pessoas, né? Quando elas juntam ali o casal Com certeza. e mete o pau em uma. Nossa, você viu que a fulana falou na mesa? Nossa. Por quê, né? Por que o ser humano é assim? Quer sempre estar por cima? Tem gente que se Pra expõe alimentar tanto. nosso ego, né? Ego. Tudo É culpa tudo do ego. ego. Tudo culpa do ego. Muitas delas estavam umas com as outras pela imagem. A outra representava o que ela queria. Sim. Tinha o visual que ela queria, tinha o estilo que ela queria. Você vê que doideira? Sim. Acho que a gente atrai, né? Tipo, ou o nosso contrário, que a gente precisa melhorar em si, assim, ou talvez o trauma, né? O trauma. Exatamente os traumas que a gente tem, os medos que a gente acaba buscando na outra pessoa. É Mas, verdade. assim, eu acho que o que diferencia tudo isso é a nossa perspectiva de tentar ver como me melhorar. Então, às vezes ver que a pessoa, ela tá sendo um espelho, né? Então, A gente precisa se conhecer. a gente precisa se conhecer e a gente precisa também ser humilde, de olhar a situação e pensar que aquilo também é culpa sua. Sim. Sabe? Não fica só colocando a culpa na outra pessoa. E dentro de um relacionamento, é muito pouco provável que num Seja fracasso um só, né? seja só um só errando. Uhum. Os dois estão errando em alguma coisa. Os dois estão errando. Eu acho muito válido quando você tem um relacionamento saudável, você tentar melhorar, mas quando o relacionamento não é saudável, não tem o que melhorar. Não tem. Tem que cada um ir pro seu lado. Dificilmente, né, você vai conseguir mudar o padrão do relacionamento quando ele já passou dos limites, assim. Sim. E o que é um relacionamento não saudável? Quando a gente não tem opinião, quando a gente não tem voz, Quando a gente sente medo, quando a gente se sente oprimido. sim. Quando a outra pessoa talvez te coloque sempre tá sempre na defensiva, muito reativo. Te coloca em situações que te deixam desconfortáveis. Sim. Como, briga em lugares públicos, brigar com os amigos, que são seus amigos, né? Sim. Te deixa numa posição desconfortável. Então é bom a gente reparar nesses sinais, sabe? De que a gente não tá sendo tão bem tratado, não é isso que a gente merece. Porque, os nossos... E assim, eu vou falar um negócio que é pra guardar no coração. Todo mundo pode ser amado. Você tem amigos, não tem? Eles te amam. E eles te amam do jeito que você é. Eles te amam pela sua personalidade, pelos seus defeitos e pelas suas qualidades. E existem pessoas assim também que vão te amar Que vão te amar pelo romanticamente. mesmo motivo. Exatamente. Você não é uma pessoa... A não ser que você seja uma pessoa muito escrota. E aí você precisa se tratar. Sim. Porque você é uma pessoa muito escrota. E aquele negócio, todo relacionamento tem seus pontos ruins também. Não é que, nossa, você vai encontrar a pessoa perfeita e não vai ter brigas e não vai ter desafios. Não, vai ter. E Vai é ter. saudável que tenha, porque nenhum relacionamento é perfeito. Exatamente. É saudável que tenha comunicação. Porque, né, acho que brigar faz parte de um relacionamento, conversar também. E são nessas conversas que você vai consertando o que precisa ser consertado e você se abre. Então, acho que a vulnerabilidade, acho que a gente falou sobre isso também, né? Isso conecta muitas outras pessoas. Você vai ficando mais íntimo e aí você vai conhecendo mais o outro e se conhecendo também. Vai conhecendo a pessoa como ela realmente é. Sim. É E muito acho bonito. que quando a gente tava falando também sobre o que um relacionamento abusivo tem, ou talvez não só abusivo, mas quando você tá vivendo uma fase ruim com uma pessoa, eu acho que as nossas emoções, ela é um termômetro bom pra você pra você perceber, né? Tipo, você tá se sentindo oprimido,
ou você tá se sentindo com muito medo, ou você não consegue se expressar mais tão bem. Mas é importante também se conhecer. Porque muitas vezes uma emoção, ela não é uma regra, né? Não é porque eu tô me sentindo mal que, nossa, então esse relacionamento é abusivo demais, tipo... A gente pode estar sensível demais também. A gente pode estar sentindo uma coisa que, às vezes, a gente tá brigado com uma pessoa e a gente acaba achando que é uma outra questão, ou aquilo é uma insegurança minha. Então é importante a gente também não levar as emoções como um fato, né? Mas tentar entender ela como do também porquê que você tá sentindo, né? Da onde que tá vindo esse incômodo. Exatamente. Muitas vezes não tem nada a ver com o parceiro. São traumas passados que deram gatilho. Sim. Por isso ou é bom... uma outra questão que você não tá querendo ver no trabalho. A gente precisa olhar pra si, pra poder olhar em volta. Sim. Se conhecer é muito importante. Eu acho que essa é a parte mais importante da série. Que se conhecer e que é o que elas não fizeram. Não fizeram. Se conhecer é a base de tudo pra você ter um bom relacionamento com outra pessoa. Porque você tem que saber como você se sente, o porquê você se sente daquela forma. E se você não faz isso, você passa a ser a outra pessoa. Você passa a viver o que a outra pessoa vive, a ir pros lugares que a outra pessoa vai, a gostar das coisas que a outra pessoa gosta. E talvez até de você ficar sempre espelhando o seu próprio defeito no outro. E aí você faz o quê? Você não termina nunca. Não. Porque a outra pessoa é a sua personalidade. A outra pessoa é você. Sim. Já parou pra pensar? Quando a gente deixa de fazer o que a gente quer e passa a fazer o que a outra pessoa quer, quando a gente não tiver essa outra pessoa, a gente vai ficar completamente perdido. Você fica sem individualidade, né? Sem você perde rumo. a sua autoimagem. Você não sabe mais o que você quer pro futuro, qual é a sua rotina. Então, você consegue tomar decisão sozinho? Não consegue. E aí você chega num ponto que não dá pra resolver o problema, porque o problema tá em você também. Exatamente. Não tá só no outro, porque o outro ele nunca... Gente, isso nunca vai acontecer. A gente tem uma expectativa e a pessoa nunca vai conseguir suprir essa expectativa que eu criei. Sabe? Então, se a gente ficar a vida inteira esperando que tudo aconteça do jeito que eu quero e que as coisas... Né, que as pessoas ajam da forma como eu acho que é o certo agir, ferrou. Porque isso nunca vai acontecer. O outro não tem que ficar suprindo as nossas expectativas, né? A gente tem que saber... A gente não tem que Até que ponto a gente consegue ficar de boa em como a pessoa reage, né, às coisas. Acho que no começo de relacionamento, quando eu começava um relacionamento, eu tinha a minha expectativa nos primeiros meses, mas aí eu via que a pessoa supria essa expectativa. Então eu parava, sabe? Eu passo a confiar na pessoa, porque eu já sei como a pessoa vai reagir. Sim. Sabe? Tipo, se eu chegar e falar, ai, tô tão triste, queria tanto um doce, eu já tenho na minha cabeça que vai chegar um doce na minha casa, Sim. né? É a confiança, né? É a outra confiança. Pessoa. E se me decepcionar, eu vou me decepcionar com coisas pequenas. Então, assim, eu acho que o Ultimato, ele mostra muitas frentes. Não só culturais, mas como de gênero, como de orientação e como... de comportamento, assim. E como maturidade, sabe? Entra muitas coisas, porque a gente tem ultimatos de países diferentes, são completamente diferentes. Sim. Mas a base humana é a mesma. É porque hoje em dia já virou muito clichê, mas é óbvio, tipo, pra você ter um relacionamento saudável, você tem que se conhecer, você tem que ter sua individualidade e tem que saber ser sozinho. Exatamente. É óbvio, tipo, muita gente não gosta de ouvir isso, acha que é balela, mas não é. Essa é a realidade. Como o RuPaul sempre diz, toda semana, se você não pode se amar, como que você vai amar qualquer outra pessoa? Sim, a gente que ensina pro outro, né? Como a gente deve ser tratado e Exatamente, amado. como a gente deve ser amado. E é importante falar também que a gente não trouxe tantos recortes de sexualidade, né? E de gênero, porque nós somos mulheres cisgêneras e heterossexuais. Não é meu local de fala. Não é o nosso local de fala. Não é o nosso local de fala, né? Então a gente só fala baseado no que a gente vê, né? Baseado como ser indivíduo, né? E não como mulher com mulher. Que deve ter, assim, Deve ter muitas coisas Nossa, ainda. tem muito pano pra manga. É uma aí. conversa de 10 horas. Nossa, muito. Eu quero só ver quando sair o Ultimato gay. Ansiosa por isso. Ansiosas. Mas é isso, pessoal. A gente queria passar... eu queria primeiro testar esse modelo de podcast, que eu acho muito gostoso, porque a Raíssa é uma pessoa com quem eu converso muito, é uma pessoa que eu tenho muito diálogo, e o assunto flui. O episódio acaba ficando mais leve de ser feito, né? Me dá menos trabalho, porque
A pauta já tá definida, né? Que a gente queria falar sobre o Ultimato. Eu queria ver como vocês iam gostar, como que ia ficar o som, como que ia ser a edição. E eu gostei bastante. Eu acho que a gente mostrou vários pontos sobre essa temporada. Dá pra gente fazer sobre outras coisas também. Acho muito... Casamento às cegas, o próximo. Nossa, casamento... gente, só tem coisa ruim pra falar de casamento às cegas. Porque tem homem, né? Não tem uma coisa boa pra falar de casamento às cegas. Porque, pra mim, casamento é muito difícil. Os realities brasileiros me passam muito essa sensação de que o pessoal não tá lá pra viver o experimento. Tá lá pra se aparecer. Né? Porque brasileiro é idiota, segue as pessoas só porque apareceu na TV. Tipo, não tem conteúdo nenhum. Vou seguir. A pessoa sai com 3 milhões de seguidores porque participou num programa de TV porque tem dedo podre. A pessoa tem dedo podre e aí vai nessas coisas. Enfim. Mas eu acho muito válido a experiência. O melhor desse Ultimato foi que elas se separaram. Precisava. Olha, se vocês não assistiram, vocês podem até julgar a gente por dizer isso, mas é pelo bem delas. É pelo bem delas. São pessoas que claramente não tinham que estar juntas. Então, e nisso, reflitam. O que eu sempre falo, a gente precisa refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, sobre os nossos sonhos e muito sobre os nossos relacionamentos românticos, familiares principalmente, e os relacionamentos de amizade. A gente precisa saber manter coisas que fazem sentido, a gente precisa saber remover coisas que não fazem sentido e a gente precisa saber o que vale a pena, até que ponto a gente pode ir. Sim. Eu lembrei de uma coisa que o pai da Vanessa falou, que resume muito tudo isso que você falou. Que ele tava conversando com a Ray e com a Vanessa, né, sobre relacionamentos, e ele disse que às vezes a gente terminar um relacionamento com a outra pessoa é um presente pra ela também. Sim. Então, acho que é isso. Se a gente tá num relacionamento de qualquer coisa e que não é bom pra gente, a gente sair disso vai ser bom pra mim e pro outro também. Precisa ter essa visão, esse senso. Essa coragem. Muitas vezes a pessoa não tem coragem, né, de terminar. É uma perda. A gente tá perdendo uma coisa, uma rotina que se quebra. Mas sim, eu acho que é um presente. Eu acho que coisas que, quando a gente tira aquilo que oprime a gente, que dá ansiedade, que faz mal, pode ser um sofrimento no começo, mas depois você olha pra trás, você respira, fala, nossa, que tirou leveza, um peso. Né? Sim. Um peso dos meus ombros. E é isso, galera. Gostasse? Curte, compartilha pros amigos e deixa 5 estrelinhas aqui no Spotify. Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, Dani Lisboa nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima.